Se eu te perguntasse agora, qual é o evangelho? Muitas pessoas responderiam: Deus te ama, Deus tem um propósito para você, vem para a igreja, pare de pecar, Jesus quer te abençoar. Mas e se eu disser que você pode estar repetindo tudo isso e você ainda não ter entendido o que realmente é o evangelho? Comenta aqui evangelho para eu saber que você quer esse conteúdo até o fim e envia para alguém que vive ouvindo evangelho, mas sem Bíblia. Hoje eu quero fazer duas coisas nesse vídeo. Primeiro, expor o evangelho de forma bíblica, sem frases, sem jargões, sem essas frases de efeito. E segundo, mostrar o que não é o evangelho, mesmo ele tendo sido pregado como se fosse. Então, o que é o evangelho? A definição que a gente encontra bíblica está aqui em 1 Coríntios, do 1 ao 4, que diz assim: Também, irmãos, eu vos declaro o evangelho, que já venho tendo anunciado, o qual também recebestes, no qual também estás, pelo qual também sois salvos, se retiverdes a palavra naquela maneira em que eu vos tenho anunciado, a não ser que tenhas crido em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, o qual foi sepultado e o que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo ele deixa claro que o evangelho aqui ele não é um sentimento, ele diz: Cristo morreu pelos pecados, segundo as Escrituras. Outra coisa que ele deixa claro aqui, ele foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou. Um ponto interessante aqui é que Paulo ele vem trazendo o evangelho não é sobre um conceito histórico. Não é, foi uma história simplesmente, mas foi uma obra objetiva, que é o que Cristo fez. Não o que faça, já foi feito. Então você precisa entender o centro de tudo isso, que é o Deus, pecado, Cristo e resposta. E através desses conceitos eu quero trazer essas 4 análises bem rápida, bem simples para você começar a adentrar no assunto, mas para você fazer um paralelismo de tudo que eu vou te falar. Primeiro, Deus ele é santo e justo. Isaías 6 vai falar. Abacuque 1,13 fala que o evangelho começa com Deus sendo santo, justo e não corruptível. O segundo movimento, se é assim que a gente pode chamar, é que nós somos pecadores e nós somos culpados. Culpados e em rebelião. Isso não é fraqueza, é rebelião do nosso coração mesmo. E nós temos culpa real diante de um Deus que é um juiz também real. Romanos 3 vem falar isso. O terceiro movimento é um Cristo substitutivo. 2 Coríntios 5:21, ele vai tratar a grande notícia, né? Do inocente no lugar do culpado, que pegou os seus pecados sobre si e trouxe a nós o poder de hoje termos vida de escolha, sabe? Então, Cristo, ele assume essa culpa e nos dá a justa justiça. E o quarto movimento é o arrependimento em fé. Marcos 1,15 vai falar, não é merecer, é você se render. É um arrependimento que promete não somente te dar vida, e não promete só você não cair novamente, mas ele promete te abandonar de um antigo trono de rebelião, mas te voltar para um trono de um eterno rei, de justo juiz. Ok, Helena, feito esse disclaimer, vamos entender o que não é o evangelho segundo a Bíblia. Primeiro, o evangelho não é um evangelho de autoajuda. João 3 e Efésios 2 vai trazer, né? Quando o centro vira se ame, se aceite, se proteja, se realize, o evangelho acaba parando de existir, né? Coloca o homem no centro e o evangelho não é isso. Ele não existe para aumentar a autoestima de absolutamente ninguém. Se você vê alguém vendendo isso, para agora. Não segue esse caminho, porque o evangelho ele vem para te dar uma nova vida. Segundo, o evangelho ele não é moralismo. A gente vai ver aqui em Efésios 2, do 8 ao 10, né? É quando a mensagem vira no sentido de se comporte de determinada forma que Deus te aceita ou se vista de outra determinada forma para Deus te aceitar. Isso está atrelado à religião. Isso não é o evangelho. O evangelho ele diz ao contrário. A gente vai ver em Efésios, né, que ele fala justamente sobre isso. Deus te aceita em Cristo, mas ele te transforma. Não é venha como tá e fique como estás, é venha como tá e seja transformado pelo poder desse evangelho. O quarto é o evangelho Deus te ama sem cruz, que é pregado aí em muitas denominações e tem sido o problema, né? Quando a gente vai para Romanos 5, do 8 ao 10, exatamente, Romanos 5, do 8 ao 10, a gente vê, né, sim, que um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que é o amor, e não é uma frase somente estampada na nossa camiseta, ou no nosso boné, ou na nossa pulseirinha, é uma cruz real, de um sacrifício real, de um Deus real, de um juiz real, e foi sem pecado, foi sem justiça, foi sem substituição de seres humanos, mas foi sim com o preço de um sacrifício de um Deus imaculado, de um Cordeiro imaculado. Então, quando a gente vê nesses lugares alguém pregando algo que destrói tudo isso, que não foi com justiça, não foi através de pecado, não foi... acaba simplesmente virando slogan de camiseta e acaba tirando o sacrifício real do Deus que a gente acredita.
O quinto é um evangelho de tolerância de pecado, né? Timóteo 2,12 fala, né? Mas Tito diz que a graça nos educa a dizer não à impiedade. O pecado, ele acaba virando licença poética, né? E hoje em dia, muitas pessoas têm dado o nome. Ah, mas é porque o meu temperamento é colérico, para aquilo que a Bíblia já não tolera, para aquilo que a Bíblia chama de pecado. Cuidado para não estar criando pecados de estimação, dando nomes a eles e simplesmente achando que tá tudo certo. Uma coisa é a gente, sim, ter um temperamento um pouco mais forte, ter atitudes mais fortes, mas em Cristo, até os nossos temperamentos, eles são moldados, eles são reformulados e usados para a glória do nome dele. Gálatas 1,6, ele vai trazer um texto onde Paulo fala que se existe outro evangelho que não é o evangelho, ele não trata isso como um detalhe, ele trata isso como uma coisa séria que mexe com a salvação. Então, por favor, se atente a lugares que tem sido pregado um evangelho que não é o evangelho. A Bíblia diz que se alguém prega um outro evangelho que não seja aquilo que Cristo realmente pregou, que seja anátema. O que é anátema? Que seja maldito. Então, cuidado com esses evangelhos, com essas igrejas que têm pregado coisas que não são bíblicas. Agora, fazendo um adendo, quais desses falsos evangelhos você tem visto por aí? Evangelho da prosperidade, evangelho de autoajuda, evangelho do moralismo. Comenta uma dessas aqui para eu saber se realmente só eu tô percebendo ou você tem percebido esses evangelhos distorcidos. Tá, Helena, você explicou o que é o evangelho, o que não é o evangelho. Agora, como saber se eu entendi o que realmente é o evangelho? Primeira coisa, você descansa, sabe? Descansar em Cristo, mesmo quando você não tem um desempenho muito formidável. Romanos 5,1 fala isso. Segundo, você odeia o pecado. E 1 João 2,1 vai falar sobre isso, mas você realmente corre para os braços do Salvador. Então, o pecado é rejeitado intrinsecamente dentro de você. E terceiro, você ama a glória de Deus mais do que os benefícios de Deus. Já em Salmos 73, 25, 26, vai falar sobre isso. Então, são essas três chaves que você precisa analisar e entender na sua mente. E quando você entende que o evangelho ele não vai melhorar a sua vida, mas ele vai te reconectar com o sangue de Cristo, principalmente para você entender que por meio desse sangue nós iremos ter essa reconciliação, isso vai acabar mudando tudo na sua mente. E se agora esse vídeo te fez perceber que você sempre viveu um evangelho que não é esse evangelho que a Bíblia realmente nos aponta, ou se tem vivido em evangelhos que não são o de Cristo, comenta aqui que eu quero orar por você.